Jesus. Meus amados irmãos, eu cumprimento a cada um e a todos com a paz do Senhor. Vocês estão felizes com Jesus? Nós damos glória a Deus. Aleluia. Aproveitando que estamos de abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso de número 12. Enquanto os irmãos encontram livro de Filipenses, capítulo 1, a partir do verso de número 12, eu gostaria de magnificar ao Deus de Israel por essa grandíssima oportunidade que Ele me concede de nessa noite estarmos aqui para podermos adorar o nome do Senhor juntamente com os irmãos. Para mim é motivo de muita alegria adentrar essa igreja, por ser a primeira igreja que eu congreguei aqui na cidade de Uberlândia. Me lembro como se fosse hoje, 4 meses morando ali na secretaria, pastor. 4 meses morando ali naquela secretaria. E eu louvo ao nome do Senhor, pois Deus verdadeiramente tem nos honrado, tem sido fiel, aleluia, com a nossa vida. E eu exalto o nome do Senhor por isso. Você pode dar glória a Deus por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou livro de Filipenses, capítulo 1, a partir do verso de número 12, diz: glória a Deus. Quem não encontrou diz: escola dominical. Todos encontraram. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, por porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisso me regozijo, e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Louvado seja o nome do Senhor. Se assente glorificando e exaltando ao nome do nosso Deus. Queridos, nesta noite eu vim aqui para trazer uma palavra ao seu coração. Fique tranquilo, pois não vai passar da meia-noite. Até meia-noite eu entrego o microfone e todos nós iremos para a nossa casa. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero trazer uma palavra nesta noite subordinada ao tema vivendo na perspectiva de Deus em relação à obra missionária. Porque eu fui convidado para ministrar uma palavra sobre missões, sobre a obra missionária. Queridos, eu já quero dizer para você nesta noite que estamos aqui em um dos cultos de muita importância, a qual eu e você devemos dedicar tempo, que é o culto da obra missionária. Pois um dos mandamentos a qual o Senhor deixou para a sua igreja foi: ide por todo mundo e apregoai o Evangelho
evangelho a toda a criatura. O cristão não foi chamado simplesmente para estar no púlpito, como já foi dito pela irmã nessa noite. A igreja não foi chamada simplesmente para vir aqui à frente, entoar um hino lindo, maravilhoso, a qual o povo rodopeia, pula que nem pipoca. Mas a igreja de Jesus, ela foi chamada para anunciar a palavra de Deus para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão no lamaçal do Deus. E por que não falar de missões? Olhando para o homem a qual foi um dos maiores bandeirantes do cristianismo. Quem foi um dos maiores bandeirantes do cristianismo, de missões? Por que não dizer que foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele foi um homem a qual ele viveu para fazer missões. Ele viveu para pregar a palavra. Ele deu a vida pela palavra. Ele morreu por causa da palavra. Mas ele chegou na glória também por causa que ele foi fiel a esta palavra. Aleluia! Ele foi fiel a essa palavra. E eu quero aqui rapidamente, os irmãos fiquem tranquilos, pois é um estudo. Então nós vamos bem light, bem tranquilo, fica tranquilo. Eu já disse, até meia-noite todo mundo vai estar em casa. Queridos, a primeira coisa que eu quero trazer para o seu coração nessa noite é que nós precisamos e viver na perspectiva de Deus quanto ao Evangelho. Mas observe que o Evangelho e missões é mais importante do que a sua liberdade. Missões, ele é mais importante até mesmo que a sua liberdade. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu não estou querendo dizer, porque eu não sou menino de recado. O que eu tenho para dizer, eu digo é logo na frente. O que eu estou dizendo para você é que quando a palavra de Deus diz que quem for fiel até a morte, a palavra de Deus não está dizendo até o dia que você morrer, mas a palavra de Deus está dizendo ser fiel mesmo que você tenha que morrer, mesmo que você tenha que dar a sua vida, mesmo que custe o seu emprego, mesmo que custe a sua faculdade, mesmo que custe o seu trabalho, mas faça a obra, faça a vontade de Deus. Mas eu vou perder a minha liberdade. Paulo, queridos, nesse texto a qual acabamos de ler, Paulo ele está preso, mas o que me chama a atenção é porque Paulo não está moribundo, Paulo não está triste, Paulo não está queixoso, como muitas pessoas por aí, que às vezes as coisas começam a dar errado, e aí ele começa a ficar queixoso, ele começa a olhar para Deus e dizer: Deus, o Senhor esqueceu de mim, Deus, o Senhor não está me vendo, Deus, eu estou na prisão, Deus, eu estou na dificuldade. Ei, eu não sei se você vai gostar, mas Deus mandou dizer para você nesta noite que o que importa é que o Evangelho esteja livre. Você pode até estar preso, mas o Evangelho de Cristo, ele precisa estar livre. O Evangelho de Cristo, ele precisa estar solto, ele precisa estar sendo anunciado. Paulo, ele não foca a sua atenção em si próprio. Paulo, ele não foca a sua atenção se ele está bem ou não no ministério. Paulo foca a sua atenção, aconteça o que acontecer, o Evangelho de Cristo precisa ser anunciado. Ei, pastor, mas está chovendo, o